Você sabe o que você precisa fazer, você só não tá fazendo. E a vida não vai deixar você passar enquanto você não responder ao desafio. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sariossi e aqui venho compartilhar com vocês reflexões e temáticas para deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa no nosso episódio de número 60. Gente, eu voltei. E após longos meses de incubação das minhas sementes, aquele momento em que a semente ainda está embaixo da terra e está querendo começar a sair, mas precisa de muita estrutura para finalmente conseguir sair em direção ao ar, à luz do sol, para começar a ter mais estrutura para florescer. E às vezes, quando isso acontece, pode ser que você se identifique, momento que você quer muito colocar em ação um projeto novo, algo que você quer colocar em prática, compartilhar com os outros, mas vem um monte de desafio, vem as paradas que você sabe que precisa colocar em disciplina e fazer, e de alguma forma você se sabota, você procrastina, ou às vezes as intempéries da vida, as tempestades, fazem você ter menos força, menos resistência para criar essa estrutura e para fazer o que precisa ser feito. E eu me desafiei a só voltar aqui com os episódios do Pode Ser Mais Fácil quando eu, de fato, estivesse íntegra, estruturada dentro da minha rotina e dentro do que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Porque, para quem não sabe, ser criadora de conteúdo dá uma trabalheira danada e muitas vezes a grande maioria das pessoas deste mundo digital não é bem remunerado por isso, porque precisa de uma estrutura, precisa de uma estratégia, de uma forma a divulgar a sua palavra e também receber, porque todas essas coisas demandam tempo, demandam equipamento, demanda edição, demanda equipe. E se a gente quer uma parada de qualidade e alcançar muitas pessoas, a gente precisa dispor de tudo isso da melhor forma possível. Então, é para isso que estou aqui. Agora, mais estruturada, mais alinhada. Depois eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre tudo que veio agora, qual que é esse florescimento, então fica até o final deste vídeo, deste episódio. Mas o que eu quero conversar com você hoje é sobre os desafios da vida, sobre persistência, sobre a sensação de superação, de você conseguir fazer o que precisa ser feito e se sentir melhor com você mesma, acreditar mais em você mesma, ver que as suas capacidades geram frutos, que você realmente é capaz de fazer as coisas que precisam ser feitas e se sentir vitoriosa. Simplesmente isso. Porque eu tenho estudado por muitos anos sobre bem-estar, hábitos saudáveis. Estudei Ayurveda, estudei biologia e fui buscar como que a gente podia viver a vida da melhor forma possível. E agora, de uma forma ainda mais leve, trazendo uma saúde de maneira integral. Uma saúde com seu corpo físico, com seu corpo mental, com suas relações com as pessoas que você troca, com o mundo. Como a gente pode ser saudável com o mundo. E até hoje eu nunca tinha conseguido de fato estruturar uma rotina que eu conseguisse manter. Ter constância, fazer todo dia um pouquinho, mesmo no dia da correria, mesmo no dia que eu tava triste, mesmo no dia que eu tava de TPM, mesmo no dia que eu tava com visita, fazer o que precisava ser feito. Pelo menos uma parte do meu dia ser destinada apenas a mim e mais ninguém. E não era pra, sei lá, ser destinada apenas à minha sobrevivência, a comer, tomar banho e dormir. Ser destinada ao meu autodesenvolvimento. E não só, sei lá, escovar o dente, passear com o cachorro e cuidar das coisas dos outros, trabalhar. Qual parte do meu dia estava sendo disposta para mim? E aí eu comecei a refletir sobre isso, neste meu período de incubação, neste meu período de afastamento, que eu estava fora das câmeras, e fui trazendo para mim todas as práticas, tudo aquilo que eu já tinha estudado, o que que de fato fazia sentido, como que eu podia sustentar isso para comprovar, para me colocar como experimento, fazer as coisas para ver o que que sustentava e o que que fazia sentido, e o que que me chamava mais atenção, o que que me trazia empolgação. E aí eu comecei a tirar um pedacinho do meu dia
comecinho da minha manhã para ler. Leituras de autoconhecimento, leituras que me desenvolviam como ser humano dentro da carreira, dentro da inteligência financeira, inteligência emocional. Mas assim, eu não tô falando de, é uma leitura complexa. Leituras teóricas mais profundas, sim, mas lê 2 páginas por dia. Lê ainda sonolenta, lê ainda sem entender direito o que eu tava fazendo, mas simplesmente me propondo a fazer isso. Começando com 2 páginas, tinha dia que eu tinha mais tempo, mais disposição, e aí eu li um pouquinho mais. E isso foi fazendo eu me sentir mais forte e mais capaz. E foi isso, eu simplesmente coloquei um hábito de leitura antes de fazer qualquer outra coisa. Tentar meditar, tipo, antes de qualquer coisa. Eu simplesmente viro pro lado, desligo o despertador, se por acaso eu despertei com o despertador, desligo, nem olho meu celular, pego o meu Kindle, que eu tenho lido bastante no Kindle, e abro a página do que eu tô lendo e começo a ler. E isso fez uma diferença gigante na minha vida. Eu vi que eu precisava superar um desafio de tomar algum espaço de tempo do meu dia a dia de maneira disciplinada, de fato, de ser discípula de mim, de ser mestre de mim mesma e discípula, de seguir as coisas que eu sei que eu preciso fazer. E isso fez uma mudança gigantesca. E aí, eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre o desafio e sobre a mudança que acontece quando a gente consegue superar o desafio e encarar o desafio. Este episódio foi inspirado por uma carta do oráculo da deusa. Não sei se você conhece, esse é um oráculo que traz deidades, figuras femininas, divinas de diversas culturas ao redor do mundo. E você não precisa acreditar nessas figuras ou nessa religião. Por exemplo, a carta que eu vou falar, ela é egípcia, então você não precisa crer na mitologia egípcia, mas coloca aqui no seu olhar como se elas fossem simplesmente arquétipos, símbolos do feminino que existem na humanidade, que a gente de alguma forma compartilha como essa grande nuvem do inconsciente. E a gente está aqui para olhar de maneira mais profunda para isso que já existe dentro da gente. E essa figura da esfinge, que provavelmente não vai dar para ver, mas depois eu mostro para vocês, é aquele grande monumento que tem perto das pirâmides. Não sei se é tão perto das pirâmides, mas na minha cabeça parece. Eu imagino fotos com a esfinge, que é aquele ser que tem um busto, o rosto de mulher e um corpinho que pra mim era um corpo de leão. Eu descobri que o corpo é de cachorro, o rabo. Calma aí que eu já esqueci. O corpo é de cão, as patas são de leão, as asas de águia e a cauda de serpente. Vários símbolos dentro de tudo isso, mas só para vocês visualizarem, né? Lembra da esfinge que fica lá na frente? Ela traz os enigmas. Diz na mitologia que ela desafiava as pessoas que gostariam de atravessar os portais da sabedoria. Então ela trazia um enigma, um desafio. Ela interroga, ela não chega atacando. Ela pergunta e testa a consciência da pessoa para ver qual que vai ser a resposta. Ela vai conseguir ter a mentalidade necessária para encarar esse desafio, para superar, para avançar esse próximo nível de consciência deste portal de sabedoria? E aí, esse livro que fala sobre esse arquétipo, dessa figura da esfinge, trouxe algumas reflexões que me inspiraram a fazer esse episódio. Ela fala assim, o significado da carta. A esfinge não a deixará passar enquanto você não responder ao desafio. Ela pergunta: como você pode enfrentar um desafio e prosperar em todos os aspectos do seu ser? Você pode ser derrubada pelo desafio, ou ser chutada, esmurrada, derrotada por ele. Mas, como você pode aceitar o desafio e usar a energia contida nele para desenvolver-se? Você tem fugido dos desafios durante toda a sua vida e agora acha que tem energia e poder para enfrentá-los? Precisa realmente ativar esse poder se você quer trazer mudança, se você quer novidade e avançar esse próximo nível, adentrar este portal de sabedoria. Tá disposta? Tá sentindo? Às vezes não é uma motivação gigante, uma vontade de fazer força, mas é uma energia de basta, de chega, de eu quero mudança, eu quero passar dessa fase. Qual que é o próximo nível? Tá apertado nesse casco. E aí precisa encontrar esse ponto de basta para avançar para o próximo nível e para ter força para encarar esse desafio. Talvez seja mais fácil ignorá-los e continuar com seu comportamento limitado. Seja qual for o modo como você lidou com o desafio no passado, ele tem de mudar.
O maior desafio de viver é o modo como você responde aos desafios que a vida te apresenta. Eu achei muito foda essa frase. É isso. O grande desafio da gente viver e da gente viver no nosso máximo potencial, experienciando tudo que a gente merece, compartilhando tudo que a gente tem de recurso, de sabedoria para o mundo, ajudando o mundo a evoluir também. O maior desafio para a gente conseguir alcançar tudo isso é a gente responder os desafios da vida com coerência àquilo que a gente quer manifestar, com estratégia para entender quais são as ferramentas que vão facilitar o seu processo, quais são os hábitos que você deve ter, como que você deve agir para você alcançar essa realidade. A esfinge diz que a única via para a totalidade em seu caminho está em enfrentar os desafios. Acho que podemos parar por aqui, né? Vamos encerrar esse episódio. Ai, gente, fala sério. Vamos encarar os nossos desafios, persistir naquilo que faz sentido, encerrar aquilo que não faz sentido e integrar aspectos, hábitos, paradas, coisas que você precisa integrar na sua vida para fazer essa mudança, para superar esse obstáculo, para desvendar esse enigma. E às vezes tudo parece muito distante, muito difícil. Então, como que pode ser mais fácil? Convite para hoje, para você introduzir mini hábitos saudáveis para a sua saúde mental e para as suas costas. Sim, estou focando agora no momento para dores nas costas, porque eu sei que tá todo mundo com dor nas costas, ou porque você tá sentada há muito tempo, ou porque você tá mexendo demais no celular e com a cabeça baixada, ou porque você tá acordando errado, ou porque você é uma sedentária e não faz nada da vida. Vamos começar a movimentar o corpo? Vamos trazer uma mudança construtiva para a sua saúde física, mental e para suas relações? O convite que eu faço para hoje é o que floresceu desse momento de incubação, que é o protocolo de 7 dias para dores nas costas com o yoga na cama. Como que pode ser mais fácil que isso? 5 minutos na sua cama, antes de você levantar da cama, você vai fazer algo de bom para você. E eu tô aqui pra te ajudar nesse caminho, junto com várias coisas super legais, como, por exemplo, a rotina matinal possível. O que que você pode fazer pra você com 10 minutinhos pela sua manhã? Que se você não tem 10 minutinhos pra você no seu dia, tá vivendo errado. Vamos começar a viver do jeito certo, né? Então, clica no link que tá aqui na descrição desse episódio e vem aprofundar comigo, entender como que você pode colocar pequenos hábitos, coisas que vão fazer bem para a sua vida, para o seu dia a dia, que vão te ajudar a construir a vida dos seus sonhos, a se desenvolver para ser essa versão que você quer conhecer. Então é isso, pessoa querida que me escuta, querido telespectador. Estamos voltando com tudo como pode ser mais fácil e agora com ferramentas práticas para você seguir mais pertinho de mim e trazendo ainda mais facilidade e bem-estar para sua vida. E ficamos por aqui. Seguimos em reflexão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero compartilhar. Tem um monte de coisa que daria um episódio inteiro pra gente falar sobre a sensação de derrota, sobre quais foram esses hábitos que eu introduzi, o que mais que foi colocado na minha vida, o que que tanto eu transformei e mudei no meu dia a dia ao longo desses últimos meses. Mas é isso. É sobre criar estrutura e é sobre fazer as mudanças que precisam ser feitas, fazer as coisas que você já sabe que precisa fazer, começar a colocar em prática do pequenininho, do mínimo possível, para não criar resistência, para você se sentir vitoriosa, para você perceber que você consegue sim fazer coisas boas para sua vida, para o seu dia a dia. Porque quando se traz grandes mudanças, falar de um dia para outro, cara, a partir de amanhã eu vou todo dia para academia, eu vou seguir a dieta certinho, eu vou sair para correr de manhã, eu vou meditar. Isso não se sustenta. Você consegue cumprir por 3 dias. Aí no quarto dia acontece alguma coisa, porque a vida é assim, a vida adulta é assim, o carro quebra, o cachorro tá doente, você tá indisposta, você tá triste, tá doente, enfim, que seja. Alguma coisa acontece, você não consegue cumprir, e aí no outro dia fica ainda mais difícil de voltar e você se sente uma fracassada, você se sente, ai, eu nunca consigo fazer as coisas boas pra mim, ai, que merda. Então, quando você começa do pequenininho, de 5 minutos, e realmente faz 3 minutos, só que faz todo dia, tá mal, tá triste, tá chovendo, você para e faz. A vida começa a fluir, você se sente mais capaz e as coisas começam a melhorar. Vai por mim. É isso aí. Então eu te espero semana que vem e siga fluindo e adentrando esse caminho de busca por si mesma, por se desenvolver dentro da facilidade. Um grande beijo e até a próxima.